Olá, eu sou a Daniela Álvares Bescoff, eu sou cientista política, escritora e artista. A reflexão de hoje é sobre o financiamento das artes. Quem paga o trabalho artístico? Quem financia as artes, o trabalho relacionado à cultura no Brasil? Então, nas últimas semanas, esse debate vem sendo colocado por artistas da música como a Anitta, o Zé Neto, o Gustavo Lima, e a imprensa e as mídias sociais vêm também debatendo a questão, né? Já faz muitos anos que a Lei Rouanet é questionada por setores da sociedade e esse debate volta e meia vem à tona. Então vamos lá, uma reflexão breve sobre o tema. Primeiro vamos pensar sobre artes, né? Qual a importância das artes para a sociedade? Deveria haver financiamento, qualquer tipo de financiamento público das artes ou não? Ou deveria ser simplesmente um trabalho completamente privado, particular, realizado de forma autônoma? Então vamos pensar, por exemplo, os estados, né, o poder público, ele garante muitas estruturas para a sociedade, como por exemplo, saúde, educação, transporte, saneamento, etc. Várias questões que o poder público, na Constituição, é um direito da população ter acesso a esses serviços e é obrigação do poder público proporcionar hospitais, escolas, transporte, etc. E isso ocorre ao mesmo tempo em que empresas privadas também fornecem esses serviços, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma escola pública e tem uma escola privada, um hospital público, mas a gente também tem a possibilidade de hospitais privados. As artes, elas primeiro que assim, que tem um debate sobre o que são as artes, a cultura, qual a importância disso para a sociedade, né? Eu acho que a gente poderia pensar em um modelo parecido com esses outros exemplos que eu dei, onde o Estado, ele também se coloca como um garantidor, né, de promover o trabalho artístico, o trabalho cultural e promover também o acesso da população a essas produções e, ao mesmo tempo, os agentes privados também se colocam aí como empresas, como grupos que também patrocinam, que também pagam o trabalho, promovem esse trabalho artístico, né? Então, por que é importante, então, do meu ponto de vista, ter esses dois agentes que financiam as artes? Vamos pensar por que seria importante o financiamento público das artes e aí a gente já vai pensar numa forma sobre isso, né? As artes e a cultura, elas têm uma importância muito significativa na sociedade, né? Que é um espaço que as sociedades têm, por exemplo, quando a gente vê manifestações culturais, né, populares, como elas são conhecidas. Esse é um espaço de resgate da memória, de reafirmação de valores, de símbolos, de conexão, estabelecimento de conexão de laços sociais, são momentos de integração social, integração local ou a um nível maior. Então, a cultura popular em especial tem muito essas características. Quando a gente pensa em arte contemporânea, teatro, dança, por exemplo, artes visuais, ela vai ter uma característica um pouquinho diferente das culturas tradicionais, populares, que se manifestam muitas vezes em festas, em obras cênicas também, em objetos também, enfim, que são resultado dessas ideias, dessas tradições, etc. E se diferenciam um pouco porque ela também tem muitas vezes um questionamento, uma pesquisa diferente daquela da cultura popular. Ambas são importantes, mas então a arte contemporânea, pensando assim em termos de forma geral, também vai trazer questões importantes, questões de problematizar a sociedade atual, né, de trazer novas questões, de pensar o passado a partir de uma forma crítica, de proporcionar um momento, uma experiência, uma imersão ali criativa, uma imersão de, muitas vezes, a gente até pode pensar de lazer, de descanso, né, de estímulo da imaginação, etc. As artes, elas têm vários elementos que são elementos importantes para a vida coletiva, né? Então, quando a gente vai no cinema, vai no teatro, uma apresentação de dança, uma apresentação de música, tem também o elemento da socialização, né, desse espaço de encontrar o outro, a outra, de ter acesso a um momento de criatividade, um momento de lazer, muitas vezes. Então, são muitas questões, né? Então, quando a gente pensa assim, como que seria a sociedade sem as artes, sem a cultura, né?
Então, para pensar essa importância, assim, se não tivesse arte, não tivesse cultura, né, seria uma sociedade assim que não seria, né, a sociedade mais adequada para se viver. Esses espaços de criatividade, de criação, muitas vezes entretenimento, lazer, etc., tem aí as suas várias importâncias para a vida coletiva, para a vida individual. Então, percebendo essa importância, né, é possível pensar como é importante também que o poder público, pensando o poder público como um resultado da organização social, um resultado que organiza demandas, necessidades, organiza esse dinheiro da população, dos impostos, etc., e volta esse dinheiro da população através de um processo institucional, de organização, de reflexão, de decisão sobre esse dinheiro público, como ele vai ser aplicado, etc., então, pensando esse fluxo onde o Estado ele organiza de certa forma as demandas sociais, as artes e a cultura ela se coloca também como um elemento importante de estar nesse circuito de investimento público, né? Então, esse é o primeiro ponto. E agora o segundo ponto, a gente pode pensar quais seriam os melhores tipos de suportes públicos, de financiamento do público das artes e da cultura, né? Então, como eu falei no início, eu acho importante sim, assim como as várias áreas da sociedade, ter um setor, uma parte do dinheiro público que se destina às artes e à cultura, mas é importante que os agentes privados também realizem esse investimento, né? Tem um investimento duplo que vem desses dois espaços de financiamento, né? Então, o que acontece no Brasil? E talvez na maior parte dos países, assim, a gente tem uma precariedade muito grande, tanto no mercado privado, né, no espaço de dinheiro privado nas artes, quanto no espaço estatal, no espaço público. Porque, enfim, são várias questões históricas para a gente debater, mas vamos pensar então no Brasil. É muito precário, esses dois espaços de trabalho são extremamente precários, na sua maioria, para os artistas. Então a gente não está apenas falando dos grandes nomes famosos que fazem shows aí com milhares de pessoas, tem turnês aí o ano todo, ou grandes espetáculos musicais, peças assim caríssimos, que muitas vezes o ingresso é caríssimo, etc. Não estou falando apenas desses artistas, talvez eles nem se encaixem nessa reflexão, pois são exceções. Vamos pensar na maioria dos artistas do Brasil, né, que trabalham. Então, quando a gente vai ver de forma precária, muitas vezes não tem contrato, né, não tem carteira assinada, vai ser dificílimo você ter uma carteira assinada, você é contratado por uma regularidade ali o ano todo, você tem seu salário mensal, com todos os direitos, 13º, férias, etc. Isso no Brasil praticamente não existe. E eu estou falando do mercado privado, né, onde muitas vezes se coloca uma ideia de que seria muitas vezes um espaço de oportunidades, um espaço onde a pessoa, né, aquele discurso da meritocracia, se ela conseguir, se ela quiser, ela consegue, etc. A gente está fazendo uma crítica ao próprio mercado precário, ou seja, não basta a pessoa se empenhar, trabalhar, muitas vezes tem essa ideia, ter o talento, etc. Se ela tem um mercado muito precário à sua disposição, né? Então as condições de trabalho também no local muitas vezes são ruins, não tem as condições adequadas ali no espaço de trabalho, muitas vezes até questões básicas como questões da segurança do espaço, saída de emergência, extintores, limpezas, a limpeza dos espaços culturais, a gente sabe muitas vezes, pensando até tanto privados como públicos, a gente vai ter às vezes uma precariedade no Brasil em relação a isso, né? Então pensando agora os espaços públicos, né? A gente vai ter também uma concentração muito grande de teatros, espaços culturais, também essa questão da concentração no Sudeste, né? Nos grandes centros, tem essa dificuldade também para trabalhar com artes, pensando essa questão regional do Brasil, e também muitas vezes esses espaços públicos, eles também vão ser precários, e muitas vezes a pessoa ali naquele espaço público, ela às vezes não existe sequer uma política de contratação, ou também nem de editais, licitações, etc. Muitas vezes se trabalha naquele espaço público sem haver uma remuneração, não há qualquer relação monetária com o espaço, e muitas vezes até se exige que você
devolva para o espaço alguma coisa, o que se chama de contrapartida. Se você trabalhou, ensaiou nesse espaço, você então tem que oferecer um outro trabalho em troca desse uso que você teria feito. Ainda se enxerga muitas vezes o artista que, por exemplo, ensaia da dança, do teatro em um espaço público, como alguém que estaria usufruindo, não, estaria usando aquele espaço de forma individual, ele que teria ainda que devolver esse uso que ele fez, essa apropriação individual, né? Ao invés de entender que aquele espaço público está sendo disponibilizado para o artista trabalhar. Então tem uma distorção muito grande assim no o que é espaço público, o que é trabalho artístico, o que é direito da população, etc. Né? Porque tem a falta do debate na sociedade sobre o que é arte, o que é cultura, quais são os direitos e deveres da sociedade, Constituição, poder público, etc. Né? Tem uma falta muito grande de debate dessas questões, tanto na escola quanto na sociedade em geral. Então, muitas vezes se critica alguma coisa sem conhecer a fundo, né? E essas opiniões vão se mantendo assim no tempo, através de uma opinião que não é fundamentada muitas vezes, né? Então, vamos pensar, por exemplo, na Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet? É um financiamento público do trabalho artístico mediado por empresas, né? Então, o que acontece? O dinheiro que é público vai ter uma isenção do imposto, ou seja, a empresa que apoiar, a empresa que pagar por esse show, por essa peça de teatro, ela vai ter uma isenção do imposto que ela pagaria diretamente para o Estado, né? Como que acontece a Lei Rouanet? Então, o artista, o grupo artístico, ele escreve um projeto, tem toda uma burocracia, toda uma seleção, critérios, e o Estado vai primeiro aprovar ou não esse projeto, de acordo com critérios, e após você ter esse projeto aprovado, você individualmente, o seu grupo, você como artista, vai correr atrás de empresas que queiram pagar esse trabalho, né? Então funciona assim. Qual que é a minha crítica à Lei Rouanet, né? É um dinheiro público que apesar de passar por essa primeira seleção do Estado que torna apto aquele projeto a buscar financiamento privado, o financiamento privado ele não passa por critérios ali no fim, né, na seleção. Não passa por critérios. Por quê? Por critérios públicos e coletivos e debatidos. Por quê? A empresa ela vai selecionar de acordo com seus critérios particulares, se ela quer esse ou aquele grupo de teatro veiculando a sua marca. Por quê? Quando vai ter a divulgação dessa obra, tem a obrigatoriedade de se colocar o logo da empresa. Então, o que acontece? O artista acaba sendo uma propaganda daquela empresa. Então, essa empresa, ela vai decidir quem ela quer associar a marca dela de acordo com os critérios privados dela, de avaliação do mercado, de avaliação da imagem dela, etc., que é uma seara diferente da seara pública, do dinheiro público, né? O dinheiro público, ele não vai selecionar este ou aquele projeto, este ou aquele artista, de acordo com quem individualmente ali no governo, naquele momento está temporariamente no governo, quem aquela pessoa acha que vai ser melhor vinculado à imagem dela enquanto pessoa, à imagem dela enquanto gestor ou gestora, né? Porque quem está governando, políticos, administradores técnicos, eles não são empresas, eles estão ali ocupando temporariamente uma cadeira do Estado que lhes foi dada, no caso dos políticos, por eleição, né? Por um processo de debate público, etc. Então é outro processo, né? Outro processo de financiamento. Qual que é o problema com qualquer tipo de dinheiro público que é mediado por atores privados? É um processo que não é isento, é um processo que não passa por critérios, que não passa por uma prestação de contas completamente isenta, né? Porque se a empresa vai então prestar contas, ela vai, óbvio que ela no processo dos projetos, de aceitação dos projetos, ela vai avaliar também qualidade, etc., consistência do projeto. Mas no fim, o critério final é quem ela acha como empresa que deve ser associado à sua marca, né? E isso é equivocado, É equivocado você utilizar o dinheiro público para fazer propagandas desta ou aquela empresa. Então, assim, esse dinheiro da isenção de impostos, o que deveria acontecer?
Ele deveria vir das empresas e esse dinheiro que já existe desses impostos deveria ser, utilizado pelo poder público para financiar esses projetos. E aí sim, com critérios mais refinados, né, com licitação, edital, etc. Então, essa é a minha visão sobre a Lei Rouanet. Não há por que ter essa mediação com atores privados, se esse dinheiro já existe e poderia passar por um processo mais criterioso, né? Um processo mais transparente, um processo que realmente condiz com a função pública, a função do Estado. Isso é uma questão independente, então aqui não estou debatendo esse ou aquele artista, mas debatendo a própria estrutura da lei que, ao meu ver, enquanto pesquisadora da área, né, da ciência política, é equivocada, né? Então, por exemplo, a gente tem exemplos de financiamento direto do Estado que passam por editais, por exemplo, pensando no Estado de São Paulo, o PROAC, que é um edital que tem todo ano e ele aprova projetos em várias áreas artísticas e não tem nenhum tipo de mediação privada, é um dinheiro do Estado que aprova ali obras, criações, circulação de espetáculo, produção de muitas vezes até videoaula, festivais, eventos culturais, artísticos, etc., sem mediação privada. E é um exemplo que funciona, assim como vários outros aí que a gente tem pelo Brasil, muitas vezes com coisas que podem ser melhoradas, mas é um bom exemplo. Vamos pensar então agora no debate atual, que é o financiamento de prefeituras. A prefeitura, ela financia diretamente, ela paga diretamente o show deste ou aquele artista, né? Por que é problemático também? É o financiamento público, né, como esse que eu venho detalhando, que poderia ser interessante, né, ter a mediação pública, mas por que é interessante? Porque a mediação pública ela é realizada através de critérios, ela é realizada através de uma representação, ela está representando os interesses da sociedade, essa que é a ideia da representação, ainda que tenha várias críticas também no funcionamento desse modelo, mas quando a prefeitura contrata diretamente, sem licitação, sem edital, etc., daí fica complicado, porque assim, quais são os critérios que essa prefeitura está adotando para contratar este ou aquele show? Para começar, que assim, quando você tem um edital, uma licitação, você tem um conjunto de pessoas que vai avaliar, vai ter uma concorrência, vai ter várias pessoas que em condições iguais vão poder concorrer àquele dinheiro. Depois vai ter um acompanhamento do trabalho, uma prestação de contas ao final, como acontece com qualquer tipo de obra, por exemplo, pública, quando vai ter uma licitação para selecionar a empresa que vai realizar aquela obra, ou quando tem a concessão por exemplo, da manutenção do transporte público, qual é a empresa que vai realizar essa concessão, etc. São critérios, né, deliberados coletivamente, etc. São processos públicos que podem ser consultados, as empresas podem ser cobradas sobre o trabalho que elas realizaram. Quando você contrata assim, de forma direta, sem uma licitação edital, é um processo muito mais pessoalista, né? É um prefeito, um governador, enfim, que decide, por alguma razão, contratar tal músico, tal música para fazer um show. Mas, assim, foi uma negociação direta, né, sem a mediação desses atores coletivos, né? E a pessoalidade é um elemento questionável, né, no sistema público, na gestão pública, no funcionamento estatal da sociedade, né, que é um sistema de representação, um sistema coletivo, não pessoalista. Então, por que é complicado também? Os valores, por exemplo, a gente tem visto nesse debate que são valores altíssimos, muitas vezes pagos para um show. O que muitas vezes as pessoas que não trabalham com artes não sabem. De fato, para você fazer um espetáculo, um show de grande porte, de fato você precisa investir uma quantidade alta de dinheiro para montar aquela estrutura gigantesca, né? Mas se houvesse um edital, uma licitação, esses valores, os pagamentos de todos os funcionários, do aluguel, de todos os equipamentos, etc., toda aquela estrutura estaria ali numa prestação de contas para se ter certeza que aquele de fato são os valores adequados, né? Não são valores hiperestimados, por exemplo. Então a questão do cachê artístico, quando você coloca um cachê artístico, a pessoa fala, bom, é o meu trabalho, é o valor que paga as minhas contas, etc. Isso é um debate também, né?
Porque assim, quando você coloca, bom, eu defini o meu trabalho porque mantém a minha qualidade de vida X ou Y, né? E a prefeitura se dispõe a pagar isso. Por que a prefeitura, que é um espaço público, deveria se dispor a garantir essa qualidade de vida que tal artista ou tal artista está colocando e está propondo para a prefeitura? Não deveria haver um limite de gastos, por exemplo, no caso de contratações diretas sem licitação, né? Seria interessante haver um limite de gastos. Nesse caso de contratação, de shows artísticos, etc., onde o artista coloca o seu valor, não tem muito debate sobre isso, não tem uma prestação de contas, um entendimento do porquê que aquele valor está sendo pedido, é aquele valor. Nesse caso, seria interessante colocar um limite. Qual que é o limite? Né? 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, assim, numa situação em que o país está numa crise gravíssima, né? Desemprego altíssimo, pessoas assim indo passando a linha da miséria, né? Voltando muitas vezes a uma situação de miserabilidade, pessoas passando fome, né? Às vezes hospitais, postos de saúde em algumas localidades, muitas vezes precisando de investimento, educação, etc. Será que esse é o momento de pagar 2, 3 milhões de reais em um show? Será que não é o momento de investir, não de continuar assim, continuar investindo nas artes, na cultura, mas com shows menores, de menor porte, que apresentam um valor ali menor por ser muitas vezes um espetáculo de menor porte, por exemplo. Mesmo nas artes, a gente pensa, com 2, 3 milhões que você está pagando para um show, um grande show, quantas apresentações de teatro menores, de dança, quantas apresentações de música de um menor porte seriam pagas com esse dinheiro, né? Muitas vezes para artistas que têm uma condição financeira menor do que esses grandes artistas famosos, né? Então, assim, não desmerecendo o trabalho deste ou daquele artista, né? Independente se o artista é um artista de grande porte ou de pequeno porte, todos estão trabalhando, todos estão ali se dedicando incansavelmente para pagar as suas contas. Porém, os artistas que recebem mais, que são grandes nomes e recebem grandes quantias, eles então, enfim, estão numa condição financeira diferente do artista que está menor, vamos dizer assim, menor no sentido financeiro, estou falando. Não significa que aquele artista que tem uma condição financeira menor, ele trabalhou menos, se esforçou menos, né? Muitas vezes as pessoas têm esse debate também. Talvez as prefeituras, o dinheiro público, deveria financiar apenas artistas em início de carreira, apenas artistas que estão começando, que depois eles vão deslanchar sozinhos, com dinheiro privado. Não é bem assim, não é assim que funciona. Porque, como eu disse no início, o mercado privado não está estruturado de forma adequada para receber essa demanda de trabalho artístico. Então, é um meio precarizado de trabalho. Então, a gente vê muitas vezes artistas trabalhando 10, 20, 30, 40 anos a vida inteira, né, sem atingir um nível de muitas vezes uma segurança financeira, muitas vezes. Ou a maioria dos artistas não ficam ricos porque passaram décadas de vida e ele se emancipou do Estado, né? Essa ideia que você tem que se emancipar do Estado. O Estado existe também para garantir que exista arte e cultura também gratuitas, muitas vezes sem você pagar ingresso. Esse é um debate importante também, que possibilita o acesso da população a essas obras, né? E muitas vezes, então, isso não significa que, tendo ou não tendo financiamento público, tendo ou não tendo pagamentos privados, ele vai, depois de algumas décadas de vida, atingir ali uma renda alta por ser artista. Não é assim que funciona, não é assim. Então, o que acontece, assim como em outras profissões, nas artes acontece também essa concentração de renda. Então, poucos ganham muito e a maioria ganha pouco, né? Então, isso é uma questão, diz respeito a um debate sobre o questionamento do valor do trabalho, né? O valor da hora de trabalho, de cada trabalho, né? Por que o valor desse trabalho é maior do que daquele outro, né? Por que, por exemplo, que o funcionário da empresa de coleta de lixo, a hora é muito menor que um médico que atende no posto de saúde? São trabalhos diferentes? São, mas ambos têm a sua importância. Se não tiver alguém que recolhe o lixo, em dias, semanas, a cidade vai estar um caos completo. Doenças vão se proliferar, os carros não vão conseguir transitar, enfim, assim, sabe? Por que o salário dos professores e das professoras,
Esse é um exemplo também, é um salário baixíssimo, as condições dificílimas de trabalho, enquanto que a gente tem um valor de uma psicóloga, por exemplo, ou o ingresso de um show, etc., ou o valor do salário de um jogador de futebol altíssimo. Assim, qual que é o valor do trabalho, né, na sociedade atual? Então das pessoas melhores pagas assim no mundo, quem que a gente pode elencar? Grandes artistas, esses artistas assim famosíssimos, etc., né, shows e turnês de grande porte, que a gente vai ver, se a gente for acessar, tem pesquisas que falam sobre isso, ou dados públicos, às vezes, sobre a renda de artistas, né, desse tipo, estão ali no topo também, da renda, né. A gente tem também alguns atletas, né, especialmente jogadores de futebol, são um exemplo também de salários altíssimos, né, no mundo, né. E a gente tem também políticos, né? Isso depende do país, né? E assim, são regras diferentes, mas funcionários públicos, por exemplo, no Brasil, ali no alto escalão, que também estão no topo de receber salários altíssimos, né? Então, em relação aos salários, né, a gente tem uma concentração de renda altíssima no Brasil, se for pensar nessa questão dos salários. E também concentração de renda vai para outros debates, né? Mas é isso, assim, então deixar essas breves reflexões sobre a importância da arte e da cultura para as sociedades, tanto para quem trabalha com essa área, quanto para a população em geral, a importância desses elementos na vida cotidiana, uma reflexão sobre o mercado de trabalho privado e o mercado de trabalho público nas artes, como que está esse mercado, como que ele está fornecendo ou deixando de fornecer as condições adequadas de trabalho, né, para os trabalhadores das artes e da cultura, e no caso do financiamento público, como que seria o melhor tipo de financiamento, né? Então, resumindo, é o financiamento com edital, com licitação, com regras explícitas, com formas de se cobrar após a seleção, porque selecionou este ou aquele, né, com prestação de contas devida depois da realização do trabalho, etc. Então, esse é o melhor tipo de financiamento público de acordo com o que significa Estado, o que significa dinheiro público, né? E a gente tem alguns exemplos disso no Brasil, mas tem poucos exemplos. Além do financiamento de editais e licitações, a gente poderia ter, por exemplo, um sistema de centros culturais, casas de cultura públicos que contratassem artistas, né, regularmente, assim como uma escola contrata professores. Você poderia contratar artistas para produzir espetáculos, apresentar ao longo do ano, como a gente tem em alguns países europeus, por exemplo, esse sistema. Se a gente pensar na Alemanha ou na França, alguns outros países, sem entrar em muitos detalhes agora, mas sistemas desse tipo, que centros culturais, teatros públicos contratam com carteira assinada os artistas, né? Então, é sim possível um modelo de financiamento público e privado das artes e da cultura de uma forma justa, de uma forma transparente, de uma forma democrática, tá bom? Então, um abraço e até a próxima!